Glória a Deus. Glória a Deus. Que tremendo, né? Nós podemos louvar, adorar ao Senhor, cantar esta frase: eu sou filho de Deus. Maravilhoso isso, né? Os irmãos podem tomar os seus lugares. Hoje é o nosso culto de curas e milagres, né? Naturalmente, nosso último domingo do mês. E vamos ter então a ministração hoje pelo nosso irmão Almir. Mas antes disso, eu quero ler um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Tá, isso é pegadinha, né? Pegadinha. Então está escrito assim, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Correto? Repitam comigo então. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Muito bem, então eu gostaria de chamar o nosso irmão Almir, que hoje vai ministrar a palavra, né, vai nos agraciar aqui com a palavra de Deus. Então, vamos orar pela vida do Almir. Estenda a sua mão aqui, por gentileza. Pai Celestial, graças te damos, Deus. Obrigado, Pai, por este dia, obrigado por este momento, obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Queremos, Deus, nesta hora, ter a ministração da Tua palavra, Senhor. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo o nosso irmão Almir nesta ministração, Senhor, e que tudo, Senhor, todas as palavras que o Senhor trouxer através da vida dele, seja, Senhor, para edificação do Teu corpo, Senhor, desta igreja, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Graça e paz, amém? Amém. Uma boa noite, né? Nós não tivemos culto semana passada, né? Temos hoje. Estamos com saudade, né? E assim, você trazer uma mensagem nos intines assim, não é fácil, né? Pô, tu vem, as mulheres vêm no retiro, né? Aquilo deve ser... Semana que vem tem eleição, né? Quer dizer, as coisas... E é um culto de curas e milagres, né? E aí você gera uma expectativa em todos os sentidos, né? O que você entende, o que nós entendemos como cura, como milagre, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como nós recebemos a palavra de Deus, como nós agimos dentro de tudo isso que nos acontece no nosso dia a dia, que cada um de nós tem um propósito, tem uma situação, vive em lugares diferentes. Nós, como já ouvimos muito, nós estamos aqui para apresentar a Cristo, e nós vivemos em ambientes diferentes, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, e o tema depois eu vou falar o tema, mas o texto, e isso aqui foi mais uma vez incrível, tem umas situações que eu amo, assim, eu gosto muito de falar, ainda mais agora que eu trabalho na área comercial, então nem se fala, né? A voz que fala, pô, como fala. Mas é interessante que eu preparo toda a mensagem, preparo ela já quando é me comunicado bom tempo antes. Eu vou trabalhando a mensagem nos dias, e chega no sábado, o Espírito Santo muda a mensagem.
Eu estava falando para a Rose ontem, novamente, nós fomos numa renovação de votos, e quando o Marcelo me chamou para ajudar ele a abençoar, né, as alianças, o casal, eu levanto da cadeira e me vem o texto na mente. E aquilo começou, e eu gostaria de colocar para vocês, e nós estávamos conversando sobre esse texto, é Lucas 5, do 1 ao 11, um texto conhecidíssimo. Tem? Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezare. Só em Lucas que aparece Genezare. Nos outros evangelhos aparece Mar da Galileia. Mas o interessante é que esse lago, ele tem mais ou menos, ele fica uns 200 metros mais ou menos ao nível do mar. Ele tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Ele é um lago assim muito extenso, e ali os pescadores, eles costumam pescar no raso. Pode passar outro. Agora a gente vai dar. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, né? Ou seja, eles estavam guardando seus equipamentos de trabalho. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ou seja, Simão Pedro, era Simão, hein? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Outra coisa interessante, gente. Por que você vê, Jesus estava num barco, ele se afastou, porque a multidão estava lá. Qual era o correto de Jesus falar ali? Em pé, né? Para as pessoas, né? Não era o certo. Só que na cultura lá, respeito, e ainda mais eles, considerados mestre, eles assentam, e todo mundo assenta para falar melhor, para ser ouvido melhor. Pode passar, Ana. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E nessa versão aqui ela fala assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais... você colocou? Trocou a versão. Obrigado, né? Simão respondeu: mestre, olha só, mestre. E logo depois a gente vai conversar, vai ver um pouquinho, que fazia pouco tempo que Simão, ou Pedro, tinha tido contato com Jesus. Aqui Jesus está começando a montar e para escolher os seus discípulos. Um pouquinho antes, Jesus cura a sogra de Pedro, Simão. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, né? E Pedro estava até calmo, né? Porque normalmente ele é... Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O tema é a grande pescaria. Eu não sou muito chegado à pescaria. Eu confesso, eu não gosto muito. Até recebi o áudio da minha neta sexta-feira, ela dizia assim para mim: vovô, vamos pescar? Eu vou levar ela para pescar. Não sou muito fã de pesca, não conheço nada de pesca, mas aqueles que são pescador, sabe que tudo aquilo que Jesus falou ali é contrário do que realmente acontece. E naquele lugar acontecia. Por quê?
Eles vinham da noite, a pescaria, no caso, o melhor é à noite, e naquele dia eles não pegaram nada. E ali ainda fala que Tiago e João eram sócios de Pedro, de Simão, ou seja, todos eles já tinham uma experiência larga em relação à pescaria. E Jesus era o quê? Um carpinteiro. Né? E mal tinha começado o seu ministério. Então era notório que naquele momento, Pedro fala assim, pá, nós pescamos a noite inteira. Não foi fácil, não pegamos nada, mas nós estamos aqui, então vamos fazer o quê? Tá bom então, Jesus? Mas no fundo, o que vocês acham? Eu tenho uma certeza, ele tinha aquele, então nós vamos lá e vamos mostrar para ele, né? Mas uma coisa é interessante, quando ele fala assim, mas conforme é tu que está falando, ele ali simplesmente ele fez uma coisa que nós temos que aprender. É interessante, ele simplesmente se desarmou. Porque, gente, qual é a maior dificuldade nossa? Principalmente na questão, nós que há algum tempo caminhamos com Cristo. Quando está uma situação, a gente, independente do que for, nós conhecemos. Nós sabemos quem é Jesus para tentar fazer isso para nós. Só que Jesus faz da maneira dele. E a maneira dele não é igual à nossa, é totalmente diferente. A maneira que Jesus trabalha nas nossas vidas, na vida de quem nós conhecemos, ou quem nos cerca, ou as pessoas que realmente têm esse entendimento, esse conhecimento, é diferente. É fora do normal, ou é fora da casinha. Jesus, ele faz as coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Pedro ia falar assim, Jesus ia falar, ô Pedro, vamos ali, joga ali, não ia pegar nada de novo. Mas o que Jesus estava querendo mostrar com tudo isso? Era um ensinamento. E eu gostaria que... a palavra mestre no grego quer dizer epistata. O que é epistata? Significa aquele que tem o direito de mandar. Ou seja, Jesus tinha esse direito. A gente percebe antes, no capítulo 4, Jesus vem fazendo alguns milagres. Primeiro ele cura a sogra de Simão. Logo em seguida, o pessoal, a multidão, ouvindo tudo isso, traziam todos, os endemoniados, os enfermos, e ali os endemoniados eram curados, e os demônios saíam e falavam, mas Jesus vem aqui, ele não dava nem muita moral, já repreendia e saía, e a multidão ia trazendo todo mundo. Jesus tem um momento que ele sai para orar, sozinho, e a multidão vai atrás, descobre ele, e vem, até a gente viu ali que vai comprimindo Jesus. Mas Jesus, ele pega, vai para essa praia, para esse lago, pega o barco de Simão, dá uma afastada, e ali ele começa a falar, ele começa a pregar, ele começa a falar dele. E ele traz um milagre ou um sobrenatural, ele traz a existência para que aquilo ali seja fixado no coração daqueles que estavam assistindo. Ou seja, era um ensinamento de que as coisas, elas funcionam se nós realmente descansarmos, nos desarmarmos, né? Quantos de nós já não tiveram a experiência de você chegar para falar com alguém de Jesus, principalmente aquele que já ouviu a palavra, já esteve no caminho e por algum motivo, algum momento da sua vida, ele saiu dos caminhos. Primeira coisa que você fala, eu conheço tudo da Bíblia. E você aí tenta argumentar, não, mas é isso, e é difícil. A pessoa não se desarma. Mas ela vai chegando num momento onde o Espírito Santo vai falando e tudo, e normalmente ela se desarma. E nisso acontece aquilo que nós falamos que são os milagres. André, põe para mim Lucas 5, de 1 a 4. Voltando, né? Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesare e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, né? Pode ir. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E 4.
Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. O que nós podemos aprender aqui? Esse é o ensinamento. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu vou falar por mim. Tá? Quão difícil está de pararmos, sentarmos, pegar a palavra de Deus, ter aquele momento bem íntimo, orarmos, falarmos com o Pai, mas deixarmos Ele falar conosco. Porque o orar, ou nós lemos a palavra, isso é simples, a gente consegue falar, mas será que nós estamos tendo aquele momento de ouvirmos, de entendermos os ensinamentos, de realmente entender que existe um tempo para todos? De repente, o momento que eu estou vivendo é um momento que a palavra de Deus diz que tudo já foi nos dado. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente assiste várias situações, vê várias competições, a gente vê que existe um vencedor. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, né? Então é isso que nós temos que entender. É tão interessante que nós pegarmos ali Lucas 4, 42 e 44. Está aí, né, André? Eu passei para ti. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar solitário. Olha só. Ele tinha feito alguns milagres. Jesus foi aonde? A um lugar solitário. Ali ele estava conversando com o Pai, ele estava ouvindo. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Queriam estar com ele. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. 44. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, tudo isso que é o ensinamento que nós temos, o que nós temos aprendido nos grupos familiares, o que nós temos ouvido aqui e aprendido, isso é ensinamento. Mas isso é para ficar para a gente? Não. O correto é: ui, aqui está gostosinho, ai, tanta coisa. Mas nós temos que falar, nós temos que ensinar. O segredo da grande pescaria é aquele momento onde você está ali, né? Que é o contrário, né? Você não fala pesqueiro para ninguém, né? Para o cara não vir, não atravessar o teu pesqueiro. Mas ouvir o ensinamento do Pai, passar aquilo que é a palavra de Deus, falarmos com pessoas. A gente vê que existem vários ensinamentos. Se você pegar você já deve ter feito isso. Se você puxar na internet hoje, texto bíblico, explique isso. Se tu não ler e pegar ali, e quem é, olha que coisa maravilhosa, aí você vai ver lá, espírita não sei o quê, casa da não sei o quê. E muitos de nós têm sido envolvidos por isso. Falta de ensinamento, falta de conhecimento, não teve um momento de ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, que dá a direção. E eu quero perguntar a nós, essa pergunta eu me fiz hoje de manhã. Como estamos lidando nos dias de hoje com essas questões de relacionamento com o Pai? Leitura da palavra, oração, ouvir a voz do Pai. Nós estamos confiando mais nas nossas redes, na nossa pescaria. Não deu certo a noite toda. Quem é Jesus para falar, para me jogar lá no fundo, sendo que eu conheço tudo de pescaria e sei que aqui é melhor? Como é que nós estamos lidando com isso? Quando a gente fala de curas e milagres, a gente vem logo à nossa mente um milagre mesmo, uma cura. Eu estou com uma doença, mas, gente, a maior cura, e isso é tremendo, a palavra de Deus nos garante que quando uma pessoa se arrepende, aceita Jesus, confessa Jesus, há o quê? Festas no céu. Se há festas no céu, isso é tremendo, não é? Tá. Uma cura interior. Pedro mal tinha começado um relacionamento com Cristo.
Mas a gente vê que durante a trajetória ele teve vários percalços. Ele negou Jesus, né? Ele teve várias situações, ele cortou a orelha de Malco. Mas nós percebemos, Jesus foi no lugar certo, porque sabia quem era Pedro, Simão, sabia quem era João, sabia quem era Tiago, e o chamou. E o chamou. E quando a gente vê o texto lá que diz assim, que eles largaram tudo e foram, muitos podem falar assim, pô, que responsabilidade, né? Mas não. Eles eram sócios, João e Tiago eram filhos de Zebedeu, que também fazia parte daquilo lá, e a gente conhece que a obra de Deus era tão perfeita, que com certeza eles, claro, seguiram a Jesus, mas ali ficou tudo alinhadinho, ficaram cuidando dos seus negócios. É isso que nós temos que entender. Às vezes nós queremos fazer muita coisa e esquecemos, de repente nós precisamos dar uma estruturada na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na igreja em si, para que aí sim as pessoas entrem aqui e elas sejam transformadas. Aí nós, através da direção do Espírito Santo, vamos dizer para eles, jogue a rede ali, ó. É mais fundo, por mais que eles estejam com a cabeça muitas vezes formada, com a estrutura, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele é nosso amigo, nosso consolador, é aquele que convence do erro, do engano, ele vai colocar a palavra certa nos nossos lábios. Tudo isso depende de nós mesmos, ouvirmos o ensinamento do Pai. Mas, como eu falei, quando você puxar numa internet hoje, a gente vai ver que existem muitas coisas divagando, muitas coisas. Mas em qual palavra confiar? E a palavra mestre em grego, como eu falei, epistata, significa aquele que tem o direito de mandar. Nesse texto de Lucas 5:5, mesmo Pedro sabendo que ele conhecendo de pesca, conhecendo do mar da Galileia, do local, eu não cheguei a me atentar a quanto tempo ele está. Mas Pedro devia ter o quê? Uns 30 e poucos anos ali, né? Nessa época, né? Jesus tinha 33. Pedro devia ter seus. Então ele foi pescador desde sempre. Então ele conhecia tudo aquilo. Olha o que ele Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Falou: olha, foi cansativo, foi uma noite estressante. Nós estamos aqui lavando a rede e não tem nada. Mas ali é nada. Não fala ali, veio uma garopa. Não, é nada. O nada é nada. Não pegamos nenhum lambari, né? Nenhum lambari, não pegamos nada. Nada. Mas por quê? És tu quem está dizendo isto. Opa! Ponto. Vou lançar as redes. Simplesmente ele fez assim, tá bom. Aqui está o Pedro, o Simão, conhece, mas és tu, Jesus. Já tive a experiência aqui, tenho ouvido falar de ti. Essa é a palavra de quem confiar. Vamos ao fundo? Vamos até o fundo lá, pode levar. Agora, lança a rede. E daí vem uma coisa mais interessante. Era tanto peixe que as redes estavam se rompendo. As redes estavam rasgando. Aí eles começaram a colocar no barco. Eles fizeram o quê? Chamaram o outro barco. Venham aqui. Nós estamos vivendo isso. A gente está tendo a oportunidade, muitas vezes, de ver o que Jesus tem feito na nossa vida. Mas isso nós estamos passando para as outras pessoas? Nós estamos chamando as outras pessoas, venham. Isso é bom. Ajude-nos a pegar, ajude-nos a carregar esse monte de peixe que está aqui. E assim, até eu estava, ali eu pensei assim, puxa vida, olha o pagamento de Jesus para uns minutinhos ou umas horas no barco de Pedro, né? A produção de sei lá quanto tempo. Não tenho nem noção de quanto tempo foi a produção ali. Mas aqueles... E quem sabe eles nem comeram aquele peixe, distribuíram, porque tinha uma multidão muito grande. Mas
o significado de tudo. Venham. Está aqui, ó. É isso que eu quero para vocês. É deixar agora, Pedro. Você vai ser pescador de homens, de almas, de vida. Ah, vai ser de primeira? Não. Olha o processo que foi. E aí entra o quê? Ensinamento. E para a gente concluir tudo isso, o milagre aconteceu. Pedro se diz, sou pescador, né? Eu imagino assim, quando Pedro falou, mas quando ele falou assim, mas é a tua palavra, como eu já te disse assim, deve ter dado uma interrogação na cabecinha de Pedro. Ele deve ter pensado, vou derrubar Jesus hoje. A gente sabe, né? Vou jogar lá, não vai ter nada. Vamos pegar nada. Quando ele começa a puxar, ali, que ele olha, e se as redes estavam rompendo, eram peixes grandes também, né? Não eram peixes pequenos. Até mesmo porque ali, eu acredito e creio, que eram também lugares, eles tinham a época certa também de pescar, não podiam pegar, como é em muitos lugares, aí, filhote, né? E aquilo ele vem trazendo, e pega, e olha de novo, e fala, era André que estava com ele, né? E vai puxando, devia ter mais gente ajudando, e não para, e as redes vão rompendo, e o barco já vai meio que afundando, que a palavra fala ali que o barco ia afundando. Existe uma situação também, em 1 Timóteo, fala que, 1 Timóteo, acho que é 3 ou 4, diz assim, que muitas vezes nós começamos a receber e a gente nos deixa dominar pelo dinheiro, pela ganância. Nós estamos aqui, todo mundo bonitinho, cheirosinho, alimentados, vamos depois nos alimentar. E aí? E os outros? Como é que fica? E a palavra de Deus nos diz isso. E quando Pedro começa a puxar, chama os outros, e eles vêm, e começa, o milagre aconteceu. Dali para diante, Pedro começa a ser transformado. Quando Pedro nega Jesus, quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, te amo. Pedro, tu me amas? Ele fala, tu sabes, né? Sim, te amo. Aí na terceira vez, quando Jesus pergunta para ele, que ele fala assim, tu sabes todas as coisas, ali Pedro teve uma virada, uma mudança de chave. A palavra de Deus diz assim que nós faremos coisas maiores que Jesus fez. E Pedro fez. Pedro, quando está chegando, as pessoas colocavam os doentes para que a sombra dele curasse. O milagre aconteceu na vida de Pedro. Logo em seguida, nós vamos ver que Jesus começa a trazer os 12. A montar, a trazer os seus discípulos. E ali começa a ensinar, a pregar e a mudar vidas. Naquele momento que Pedro fala para Jesus, mediante a tua palavra eu vou jogar, pode até ter sido que Pedro não tinha tanta fé, não ia crer tanto. Mas ele foi mediante a palavra de Jesus. E sabe por que ele fez isso? Quando Jesus vem andando pelo mar, que Pedro fala assim, quem é aí? Eu acho que vem aqui. Pedro foi também, porque ele confiava naquilo que Jesus estava falando. Para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça, para que a restauração aconteça na vida de alguém, nós temos que confiar em quem nós cremos. Será que eu confio naquilo que eu falo? Eu tenho declarado na vida das pessoas que Jesus cura, restaura, né? Salva, muda vidas e muda. Mudou a minha história, mudou a história de todo mundo que está aqui. Mas até que ponto, de um determinado momento, eu tirei todo aquele peixe, dividi com os outros, e depois, até que ponto que eu
confio nisso. Porque pessoas, vidas, casamentos, relacionamentos estão sendo destruídos. Nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Muito próximo. A gente ouviu uma ministração do Pio que aceitei Jesus, estou salvo, mas será que nós vamos subir? Uma mensagem que ele pregou. Como a gente sabe que tem muita situação, Jesus está às portas, a gente sabe que existe até mesmo familiares nossos que ainda não ouviram falar de Jesus, muitas vezes até por nós mesmos. Esse milagre, a pesca, a grande pescaria, aconteceu nas nossas vidas. Mas nós vamos ter que começar a sair um pouco mais do barco. O peixe está aqui, a multidão está lá. Pegamos, trouxemos os peixes para cá. O milagre aconteceu. A pescaria foi tremenda. E agora? E agora? Lucas 7 diz assim, só para... Consegue pôr aí? Deixa eu ler. Eu quero... eu vou ler nessa versão aqui, só para mim. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Aí veio o 8, eu não tinha colocado para ti. Diante de tamanho vento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Olha só, diante de tamanho evento, tamanho milagre, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Ele reconhecia o que ele era. Ele sabia o quão ele tinha de fraqueza. A partir de aqui, ele simplesmente falou assim, se humilhou, reconheceu toda a soberania de Cristo e falou: Jesus, a partir de agora, estamos juntos. Vamos mudar a história. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo. Olha só, não tenha medo. Nós cantamos o louvor, eu não sou escravo do medo. Não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Larga tudo. Deixa tudo. Claro, nós não vamos falar, mas o que nós temos deixado para seguir, para levar a palavra do Pai adiante? As pessoas que precisam. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades, todas e todas. Quando nós estamos com alguma situação de enfermidade, nós recebemos diagnósticos de médico, de alguém. A gente já ouviu o pastor Jaime falar da questão de que ele já recebeu o diagnóstico, eu já recebi diagnóstico, e nós entendemos que esse diagnóstico é um diagnóstico mentiroso. É um diagnóstico mentiroso. Mas como que eu vou declarar a cura em cima disso? Através da palavra. Eu vou declarar a palavra. Ensinamento. Quando o Pedro fala que ele é pecador, ele ainda não tinha todo um conhecimento, que a partir do momento que ele entendeu que Jesus já levou sobre si, ele não é pecador. Nós somos pessoas que temos a nossa natureza humana e temos a tendência a errar e a falhar muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz assim: se nós
crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas se nós ficarmos toda hora nos ajoelhando e falando, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador, que eu sou aquilo, a gente vai deixar de fazer aquilo que Jesus já disse, com autoridade, pregar a palavra de Deus e declarar na vida das pessoas que a palavra cura, restaura, salva. Quando nós declaramos em cima de um diagnóstico mentiroso que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, é como Pedro fez. Eu vou jogar ali, no lado mais fundo, e é problema de quem? É o que já está resolvido. Agora, como que vai acontecer? Instantaneamente, vai usar a mão do médico, vai ter uma cirurgia, isso não é problema nosso. Isso não tem nada a ver conosco. Num culto de curas e milagres, a tendência normalmente é nós virmos aqui para recebermos a cura de um diagnóstico ou uma doença, ou alguma coisa. Mas às vezes a cura é espiritual, a cura é no nosso interior, é restaurar alguma coisa. Mágoas às vezes, falta de perdão. Em Provérbios também fala que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e trazem cura para os ossos. Então, a palavra agradável, ela faz isso. Restaura. A grande pesca, ou a grande pescaria, ela vai depender única e exclusivamente minha e sua. Ah, nós vamos encher isso aqui? Pessoas vão vir? Vão. Como? Não sei. Aonde? Também não sei. Interessa? Não. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos declarou, levando a palavra de Deus, caminhando, falando a verdade e vivendo isso. Porque Pedro era muito interessante que ele era sincero em tudo, até sincerão demais, né? Que quando Jesus foi preso lá, que ele tira a espada e corta a orelha de Malco, né? Jesus pega a orelha e cura. Agora eu pergunto, Jesus sabia que Pedro estava com a espada ali ou não? Sabia. Porque até mesmo aonde eles viviam eram perigosos, usavam para caça. E Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas em momento nenhum ele tirou essa característica de Pedro. Por isso que ele trouxe, e grandes coisas aconteceram através de Pedro. E é isso que eu quero que fique no nosso coração hoje. A grande pescaria, ou o grande milagre, começa conosco. Nós entendemos que a partir do momento que nós nos desarmamos de tudo aquilo que muitas vezes impede de nós jogarmos, pegarmos o barco e ir num lugar mais fundo e jogarmos a rede lá, independente do que vamos pegar, independente do que vai acontecer, aquilo que nós deixamos o Pai falar conosco, oramos, lemos a palavra, ouvimos, entendemos, descansamos, vivamos um dia por vez, porque as coisas do dia a dia, eles são cansativos, eles nos tiram do foco. A gente às vezes fica focado naquilo, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, amanhã... A gente acaba, muitas vezes, deixa de viver o hoje, porque amanhã é um outro dia e as coisas vão acontecer, e a gente acaba deixando até mesmo de falar, de declarar na vida das pessoas. E tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. A gente está tendo uma experiência agora com uma pessoa... não é fácil. É só você vendo ali a situação. Então, nós estamos vivendo um tempo bem difícil, espiritual. Uma guerra, assim, tremenda. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o que vocês aprenderam ou deixaram de aprender, mas existe uma guerra espiritual muito grande. É guerra pela minha vida, é guerra pela sua vida, é guerra pela vida das pessoas que estão ali. E se a pessoa está com algum problema em alguma situação da vida dela, no casamento, não conhece Jesus, aí vai ter aquela historinha, aquele desenho que a gente via, o diabo e o anjinho é óbvio, faz isso, se joga, corta, toma isso, faz aquilo outro. Isso é notório, estamos vivendo. E naquela época acontecia isso.
A gente vê ali que quantos endemoniados foram ali. E o diabo dizia ainda, né? Saindo, mas é você, Jesus. Não precisa falar nada. Sai em nome de Jesus. Então, que realmente a cura começa dentro do nosso interior, no nosso coração, na nossa maneira de ser, de agir, que realmente as pessoas possam perceber isso. Elas olharem para nós e falar, puxa vida, o que o Almir tem de diferente? O que a Rose tem de diferente? Né? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero mesmo viver isso aí. Porque quando Jesus voltar, a gente vai estar com Ele, gente. A gente vai subir, vai ser maravilhoso, mas tem muita coisa para fazer ainda, cara. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas tem muita coisa, gente, para fazer ainda. Seria muito fácil, Jesus venha, né? Maranata vem, mas quantos até da nossa família estão aí? E eu gostaria de orar agora, em primeiro lugar, por nós, né? Eu vou pedir que nós nos colocarmos de pé. Né? Eu vou usar dessa autoridade que o Senhor derramou sobre a vida do Jaime, pastor Jaime e pastora Sara. Eu vi que eles estão com um óleo ali. E como a gente não está num número muito grande e não tem alguém, se pudesse nos ungir, né? A cada um de nós, declarando mesmo essa ousadia, né? De nós jogarmos lá e, independente de como, quando, às vezes nós estamos até meio presos a alguma situação, quer falar de Jesus para alguém, nós estamos meio que travados nessa questão, que o Espírito Santo nos dê esse desenrolar, essa sabedoria de como falar, porque quando a gente começar a viver e falar, as pessoas vão perceber isso, porque a gente percebe também que nós precisamos, né, disso na nossa vida, que as pessoas venham aqui e se sintam bem. Eu vou contar rapidinho uma outra experiência que eu tive, não me lembro quando, eu não sou muito bom de data, assim, sabe? Guardo algumas coisas, mas eu não sou muito bom de data. Nós estávamos em Curitiba, daí o Marcelo, que é amigo nosso aqui, pastor, ele daí inaugurou a igreja dele. Eu acho que foi em 17, 18, né, amor? Ele inaugurou, que a gente veio pra cá. Aí nós viemos pra cá, nós estávamos morando em Curitiba. Nós viemos pra cá e teve todo ali a inauguração e tinha um casal. E conversando, ele falou assim, eu tenho uma hérnia, né? Tem me incomodado um monte, assim. Eu falei, vamos orar então. Vamos declarar a cura. Eu já tinha aprendido isso também lá. Vamos declarar a cura. E nós declaramos a cura nele também. E fomos embora. Nunca mais foi ele. Isso foi em 2017. Nós viemos pra cá, tá fazendo 2 anos e 8 meses. E ontem ele tava lá na renovação de votos. Ela é muito amiga dele. Ele me chamou lá e falou, até ele me chamou de pastor, né? Falei, sabe aquele dia que você orou por mim? Por causa da minha hérnia? Eu falei, sei. Eu sou Ezequiel, o nome dele, né? Ezequiel. Não sei. Lembro, sim. Ele falou assim, então, fui indo, então, depois dos 3 meses, no mesmo dia eu já senti diferença, eu não podia comer nem cachorro quente. Uns 3 meses depois, não sinto nada. Fui curado. Ele creu. Joga. Foi assim, instantâneo. Quando ele falou que estava com a dor, eu falei, então vamos declarar já a cura. Paramos tudo que estava falando, fazendo. E eu percebi, com o tempo, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu não tenho feito isso. Eu não tenho feito isso agora. Né? Declarado a cura na vida das pessoas. E eu, assim, agora vamos começar a fazer. A fé é crer naquilo no impossível. Né? Vai curar e vai restaurar. Eu creio que se nós pudermos ungir-nos, vocês com a autoridade que o Senhor derramou sobre a vida de vocês, que onde nós tocarmos as mãos, realmente prospere. Realmente as pessoas sejam curadas. Quando nós abrimos os lábios, as nossas bocas, assim, com sabedoria, com entendimento, não é fácil, né? A gente lê a Bíblia e entender que não é fácil, mas não é difícil também. Porque é o Espírito Santo que nos dá isso. É essa direção que nós temos que se entregar. É ouvir mesmo o Pai falando. Tem um momento de oração, um momento... teve um mês que acordei de madrugada direto para orar, ela tremendo. E de repente, cansei. Parei. E isso
faz bem não para nós. Como eu falei, quantas pessoas estão precisando, necessitadas? Se elas vão vir para cá, para nós não interessa. Claro, se virem, ótimo, né? Mas se elas tiverem esse entendimento, esse conhecimento, essa vontade, vem em nós, essa diferença, eles vão querer vir para cá. Pescando, olha só quanto peixe nós estamos pegando, o barco está afundando. Vamos chamar, vem, nos ajude. Tem peixe. Amém? Enquanto eles vão dedilhando, né? Eu vou estar orando e só tem o Jaime e a Sala vão estar ungindo as nossas vidas e declarando sobre nós. Eu quero começar por mim. Declaramos, Pai, um vaso escolhido para levar a Tua palavra, Senhor, e também levar a presença do Teu Espírito Santo, por onde Ele for, por onde Ele andar. O Senhor coloque, Pai, no coração do Almir, na boca do Almir, as Tuas palavras, para que pessoas sejam alcançadas. Pessoas conheçam a Ti e ao Teu Filho Jesus através da vida deles. Nós liberamos uma ação de evangelismo agora, para que onde Ele estiver, o Teu Santo Espírito esteja com Ele e Ele seja luz, seja salvo naquele lugar. Da mesma forma, Senhor, para a sua família, para a Rose, para seus filhos, para sua filha. Pai querido, nós somos gratos. Se vocês quiserem vir, é melhor, né? Fica melhor, né? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos porque é o privilégio que nós temos. Nós temos um lar, temos uma casa, um trabalho. Nos alimentamos, Pai. Podemos trocar de roupa, tomar banho e vir para a Tua casa para aqui louvar o Teu nome. E nós sabemos que aonde nós formos, aonde nós andarmos, o que fizermos, aonde pisarmos, tudo prosperará, tudo será nosso esperança. A Tua palavra nos garante que nós somos como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que damos o fruto na estação certa. As nossas folhas não murcharão, Pai, e tudo o que nós fizermos prosperará em nome de Jesus. Pai, a igreja, a comunhão cristã Aba aqui em Joinville, ela vai andar passos firmes, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós temos olhado lá na frente, e isso aqui vai ser pequeno. Tu já preparou o melhor. Onde cada um de nós formos, Pai, onde cada um de nós ministrarmos a Tua palavra, Pai, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas. Pai, usa a vida de cada um de nós, cada pessoa, Pai, cada irmão nosso que está aqui, tem vindo aqui. Pai, aquele que também adentrar aqui, nós repreendemos todo espírito contrário. Ele ao adentrar aqui será curado e restaurado em nome de Jesus. Sai ele daqui transformado, Pai. Pai, ministra dentro dos grupos familiares. Usa, Pai, poderosamente a vida de cada líder de grupo familiar, cada apacentador. Usa os louvores, Pai. Usa as vozes dos nossos levitas, em nome de Jesus. Quando eles cantarem, as pessoas sejam impactadas, sejam curadas e restauradas. Pai, porque nós vimos hoje, ouvimos que Tu faz o milagre. Tu tem mandado nós jogarmos a rede num lugar diferente. Pai, pescamos a noite inteira, Senhor, estamos cansados. Tu chega-nos e diz, vamos, jogue lá no fundo. E ali pescaram como nunca. E é isso que nós declaramos na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque é maravilhoso nós podermos ouvir a Tua palavra, é maravilhoso nós podermos, Senhor, declarar sobre a vida das pessoas que elas serão curadas e restauradas, em nome de Jesus, Pai, e nós declaramos isso. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus.